Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Com vocês, com a sua família. Espero que estejam estudando bem. E nessa semana, pessoal, né, nossos vídeos vão ser basicamente de correção das nossas atividades, justamente, né, para a gente poder revisar os conteúdos que a gente viu, né, ao longo desse mês de agosto, para que vocês possam fazer, né, uma prova, a nossa avaliação da melhor maneira possível. Lembrando também, tá, que os vídeos anteriores servem também para vocês, né, relembrarem os temas, verem que resolução de questões passadas, tá? Então não deixem de assistir os vídeos novamente, caso sintam a necessidade de relembrar alguns conteúdos, tá? Então aqui a gente vai corrigir e comentar as atividades da quarta semana, tá? Do quarto guia. E aí vocês podem somar, né, esse vídeo com os vídeos anteriores para, né, fazer um estudo bem intensivo para essa avaliação, tá? A prova está bem boa, tenho certeza que vocês vão se sair bem. Bem, pessoal, nossa primeira atividade desse guia 4, tá, da semana de 24 a 28, foi a atividade da página 98, né, que era justamente para a gente relembrar o estudo que a gente realizou, né, nas primeiras semanas a respeito de geometria, especificamente na parte de sólidos geométricos, né, assim, formas planas, formas não planas, e aí nós demos atenção, né, a algumas formas não planas, chamadas de poliedros, né, que a gente dividiu em prismas e pirâmides, e, né, esse foi basicamente o nosso assunto de geometria ao longo do mês, tá? Basicamente nas 2 primeiras semanas. Bem, galera, na questão 1, eu quero que vocês peguem um livro de vocês, peguem um caderno que vocês usaram para responder as questões e acompanhem, né, a nossa leitura e a correção. Caso tenha algum errinho aí, vocês corrigem, e caso permaneça alguma dúvida, né, mesmo depois de ver o vídeo, é só entrar em contato comigo, caso seja meu aluno, ou então com o seu professor, caso você seja de outra escola, tudo bem? Então vamos lá. Na primeira questão a gente tem, entre os elementos descritos nas fichas, então a gente tem aqui 8 fichas, tá? De quadrinho verde. Nós vamos escrever quais nos dão a ideia de. Na letra A, ele quer que você escreva aquelas que dão a ideia de ponto. Na letra B, quer que a gente escreva aquelas que nos dão a ideia de reta. E na letra C, quer que a gente escreva aquelas que nos dão a ideia de plano, né? Então essas foram as 3 primeiras ideias, né? Nossas 3 primeiras noções primitivas a respeito de geometria, né? A ideia de ponto, a ideia de reta e a ideia de plano, né? Que são 3 ideias que ficam no nosso plano imaginário, no campo da nossa imaginação, né? Mas a gente pode usar algumas coisas do nosso dia a dia, né, para nos lembrar a ideia de cada um deles, que é justamente o que a questão quer que você faça, né? Pegue alguns elementos que são, né, presentes no dia a dia de muitos de nós e associe as ideias de ponto, reta e plano. Então vamos lá. Na primeira ficha a gente tem, né, superfície de uma parede. Então, quando a gente olha, né, para a superfície de uma parede, a gente pensa, né, numa superfície lisa, né, assim, sem deformidades. Eu sei que algumas têm, né, mas a ideia, né, bem básica, né, uma superfície lisa, que nos dá, né, a ideia de plano, né, assim, algo que tem, né, uma superfície regular, não é assim, que nos dá a ideia de plano. Lembrando, pessoal, tá, que plano a gente imagina, né, como uma superfície completamente regular, né, sem altos e baixos, né, sem deformidades, que é infinita em todas as direções, tá? Eu sei que a parede, né, ela é limitada, mas a ideia de plano, né, a gente tem que lembrar que é ilimitada em todas as direções. Por isso que é só uma ideia, tá? Então a primeira ficha a gente coloca lá na letra C, né, da ideia de plano. Na segunda ficha a gente tem cabeça de alfinete, tá? Então quando a gente imagina, né, um alfinete, um prego, imagina, né, a ponta desse alfinete, né, a cabeça do alfinete, isso nos dá a ideia de ponto, né, algo pontual, né, assim, uma pequena partículazinha que nos dá a ideia de ponto. Então, a segunda ficha vai lá para a letra A. Na terceira ficha, a gente tem de novo a superfície de um quadro de giz. Então, ele já menciona aqui a palavra superfície de novo, né? Justamente para dar a ideia de quê? Para nos dar a ideia de plano, né? Algo que é amplo, né? Assim, algo que tem amplitude, né? Em todas as direções, sendo completamente liso, né? Sem deformidades. O quadro negro, né? O quadro branco, nos dão a ideia de plano também. Então, vai lá para a letra C.
Na quarta ficha a gente tem encontro de duas paredes. Então agora a gente não vai olhar para as paredes, né? A gente vai olhar para o encontro delas. Por exemplo, vou pegar aqui uma folhinha para ajudar na visualização. Digamos, né, que aqui a gente tem duas paredes, tá? Tá vendo? Essa parede aqui, tá? E essa parede aqui. Elas se encontram exatamente aqui, né? E esse encontro, né, dá pra gente a ideia de que, né, se eu imaginar que isso aqui continua na direção para cá e na direção para cá, né? Essa linhazinha de encontro das paredes vai nos dar justamente a ideia de reta. Assim, algo linear, né? Infinito também nas suas duas direções, né? Infinito nas direções dela, tá? Então, dá a ideia de reta. Superfície de uma piscina, né? Quando a gente pensa numa piscina parada, né? Que não tem ninguém se movendo lá dentro, a água está calma, e a gente pensa então de novo na ideia de plano. E assim, a superfície da piscina nos dá a ideia de plano. Corda esticada, né? A gente pega uma corda e estica, de novo, tá? Ela vai nos dar a ideia de reta. Eu sei, né, que a corda ela é limitada, né? A gente tem duas pontas. Lembra mais a ideia de segmento de reta? Lembra disso? Tem o começo, tem o fim. Mas, né, se eu imaginar essa corda infinita nas duas direções, a ideia, né, que a gente vai ter dessa corda esticada é a ideia de reta. Vai lá para a letra B. Pingo de tinta em uma folha de papel. Dá até para fazer aqui. A gente tem uma folha de papel e aí de repente nessa folha, né, aparece um pingo de tinta. Tá até miudinho, né, mas se eu aproximar aqui, esse pingo de tinta, né, vai nos dar a ideia de ponto também, né? Vai nos lembrar a ideia de ponto. Então vai lá para a letra A. E por último, a superfície do tampo de uma mesa, né, por exemplo essa daqui. Nessa superfície, né, nos dá a ideia também de plano, certo? Tá, então essas são as associações, né, que a gente deveria fazer. Pegar cada uma dessas fichas e associar com a ideia geométrica que ela mais se aproxima, né, que se aproxima mais da ideia de ponto, de reta ou de plano. Aí é só você distribuir entre as letras. Ok? Então a próxima questão dessa lista era a questão 3, que a ideia é a mesma, né? A gente vai associar formas presentes, né, no dia a dia de qualquer um, tá? No dia a dia da maioria das pessoas, só que a gente vai associar essas formas, né, com as ideias geométricas, né, dos sólidos que elas nos lembram, tá bom? Então, na letra A a gente tem, né, um brinquedinho bem comum, que é chamado de cubo mágico, né? Então, o próprio nome dele já nos dá a ideia do prisma, né, do sólido que ele vai ser associado. É claro, né, que ele vai ser associado a um cubo, né? O próprio nome já nos direciona aqui para a figurinha 3, né, para a figura rosa. Tranquilo? Na segunda figura, aqui na letra B, a gente tem de novo, né, o próprio nome da figura já vai nos associar a qual desses sólidos ela mais se aproxima, né? Isso aqui é um cone, né, de trânsito, um cone que a gente vê, né, muito nas estradas para sinalizar, né, algumas coisas no trânsito. Então, né, o próprio nome, cone, nos leva aqui à figura 1. Tudo bem? Na letra C, a gente tem aqui uma bola de tênis, né? Então, o que é a bola de tênis, né? A forma da bola de tênis nos lembra? Ela nos lembra, né, a ideia de uma esfera, né? Assim, de um globo, que no caso aqui está presente na figura de número 2. Tá? Aqui eu sei que ela parece, né, um disco, né, plano, circular, mas na verdade, né, a questão quer que a gente imagine isso aqui, né, como se fosse uma bola saindo da folha, né? Ela tivesse volume. Ela não está plana na folha, né? Não é um círculo, ela é uma bola, tudo bem? Então, né, eu associo a bola à esfera. Aqui na letra D, a gente tem uma lata, né, de comida em conserva. Essa lata não é um poliedro, né, assim, mas é um corpo redondo, né, um sólido geométrico que a gente chama de corpo redondo, né, porque ele tem essa superfície circular ao redor, nessa superfície curva. E nos dá a ideia de quê? Nos dá a ideia de um cilindro, né? Como se fosse uma latinha assim, né? Uma latinha dessas nos dá a ideia de cilindro, tá? E por último, né, a gente tem aqui um monumento, tá? Que o próprio nome também já vai nos remeter à figura que eu vou associar, né? Que aqui é uma pirâmide, não uma pirâmide de vidro. A base, né, o chão dela é um quadrado.
Então eu vou associar a figura de número 4, né? Eu vou associar a pirâmide, o monumento, né, pirâmide, à figura 3, que é uma pirâmide também. Certo? Na questão 4, pessoal, né, essa questão era bem interessante. Alguns de vocês até entraram em contato com a gente para saber, né, o que deviam fazer exatamente aqui, mas é bem explicativo o que é que você deve fazer. Você vai desenhar a planificação de cada uma dessas superfícies aqui, né, desses sólidos, perdão, né? Então você vai planificar a superfície desses dois sólidos. Se você observar bem aqui, né, a gente tem dois prismas. Esse aqui, né, é um cubo e esse aqui é um prisma de base triangular, não, um prisma triangular. Então, né, como esse é o livro do professor, né, a gente já tem aqui duas sugestões de resposta, que é provável, né, que tenha sido também aqui a maioria de vocês colocou. Só que a gente tem, né, outras maneiras também de planificar formas geométricas, né? Se você voltar ao seu livro, lá na página 95, lá naquele desafio, né, que vocês fizeram, no desafio 6, vocês iam procurar, né, quais dessas figuras representavam a planificação de um cubo. Então aqui você tem mais de uma planificação para o cubo. A letra A, por exemplo, né, a letra B, a letra D, tá? A letra F também planifica o cubo, tá? Algumas delas não, né? Por exemplo, a letra E e a letra C não representam a planificação de um cubo, né? Porque você não consegue dobrar e montar o cubo. Mas, né, várias delas representam sim esse sólido desmontado. E aqui, né, só uma delas, né? Quem colocou uma diferente dessas, mas que é possível montar o cubo, tá certa a resposta também. Aqui, né, a gente tem a planificação mais clássica para o prisma triangular, mas tem outras planificações também, por exemplo, essa daqui. Vou colocar para vocês. A página é a 99, né, já. Estamos na questão 4, na letra B. Nós podemos também planificar esse prisma dessa maneira. Você coloca a base, né, que é um triângulo, em destaque aqui. E aí você agora, né, rodeia esse triângulo com retângulos, né, já que é um prisma, eu vou rodear essa pirâmide com retângulos. Uma aqui e outro aqui. Certo? Aqui então a gente tem as faces laterais, né? Agora a gente escolhe uma delas para fixar a outra base, né? Que eu vou colocar aqui, por exemplo. Tá? Então isso aqui também representa, tá, a planificação desse prisma triangular aqui. Né? Se você levantar essa folha aqui, né? Levantar essa folha assim, essa daqui, né, para cá, e depois dobrar essa face de cima, né? Você vai ter as duas bases e as três faces laterais retangulares, tudo bem? Só para mostrar, né, que dá para fazer planificações de várias maneiras, tudo bem? Continuando aqui, na questão 5, né, a gente tem 5 itens para você procurar qual é o prisma que a questão pede. A questão pede para você localizar a figura que representa um prisma pentagonal, né? Então você está restrito à família dos prismas e ele tem que ser pentagonal. Só lembrando, né, um poliedro é chamado de prisma, quando ele tem, né, dois polígonos iguais e paralelos, que a gente chama de bases, né? Assim, as duas bases do prisma, né, são polígonos iguais, e a superfície, né, lateral, as faces laterais são todas, né, retangulares, tudo certo? Então a gente vai procurar, né, esse tipo de figura. Por que pentagonal? A gente viu, né, nas aulas passadas que o que dá nome aos prismas e também às pirâmides é justamente o formato da sua base. Porque todos eles, né, todos os prismas têm duas bases e todas as laterais são retângulos. Então o que é que eu posso usar para diferenciar um do outro? É o formato das bases. É assim? Então nesse caso eu vou procurar um prisma que a base seja um pentágono, né? Um pentágono é um polígono que tem 5 lados. Na letra A a gente tem um prisma. Temos um prisma, né? Duas bases iguais e a parte, né, lateral formada por retângulos. Só que as bases são triangulares, né? Então esse prisma aqui é um prisma triangular. Na letra B a gente tem um prisma
Não, né? Na letra B a gente tem uma pirâmide. Como é que a gente sabe disso? Eu tenho uma base e as laterais são triangulares, correto? Então aqui eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, né? Ainda, porque a base dela é um hexágono. Na letra C a gente tem novamente, né, o nosso conhecido do dia a dia, o cilindro, né? Que é aquele corpo redondo, não é um poliedro, né? Assim, porque parte da superfície dele, né, não é plana, é curvada. Recebe o nome de cilindro, tá? Então nem é um prisma, nem é um poliedro, na verdade. Na letra D a gente tem um prisma? A gente tem um prisma. Como é que a gente sabe disso? Duas bases e laterais retangulares. As bases têm que formato? Né? Se você contar os lados do polígono da base, você vai ver que tem 5 lados. E, portanto, esse aqui, né, é o nosso prisma pentagonal. Tudo bem? E só para fechar, né, aqui os itens, na letra E a gente tem também um prisma, né, porque o cubo é um prisma, cuja característica especial dele, né, é que todas as faces são quadradas. Tá? É um prisma, mas não é um prisma pentagonal. A resposta aqui é a letra D. Ok? Então, né, isso encerra a correção dessa parte de relembrando, né, os elementos geométricos que a gente aprendeu. Acredito, né, que a maioria de todos vocês acertaram todas. E agora a gente vai para a parte dos conteúdos que a gente começou essa semana, né, que foi a parte de divisão, divisibilidade. Né? A primeira atividade está lá na página 105. Então vamos lá. Pegue um livro de vocês, tá? Abram na página 105 e vamos agora dar continuidade a essa atividade. Na página 105, as questões, né, que foram passadas para vocês foram as questões 1, 2, 5 e 9, tá? Então peguem o livro, as questões 1, 2, 5 e 9. Tudo bem? Também foi passado esse desafio, né, que eu quero comentar com vocês também a resolução desse desafio, porque, né, muitos entraram em contato comigo devido à dificuldade de entender o problema, tá? Mas a gente vai ver que é bem tranquilo de entender. Então vamos lá para a questão 1. Na questão 1, quer que você obtenha o resto dessas divisões. Como a gente tem 5 divisões aqui, tá? Vou fazer 2 com vocês, as outras 3 vou deixar em aberto. Mas é claro, né, como eu já avisei em outros vídeos, se alguém tiver dificuldade em uma delas, é só falar comigo ou com o seu professor. Então vamos lá. Questão 1, na letra A, a gente tem a divisão 42 dividido por 5. Tá? Então 42 dividido por 5. Essa divisão é fácil de fazer, né? É só usar a tabuada. A gente vai montar aqui do lado. E o que ele quer de nós, pessoal, não é o resultado da divisão, né? O que ele quer de vocês é o valor do resto, né? O que sobra da divisão, se sobrar, né? A gente sabe se não sobrar, é porque a divisão é exata. Se sobrar, a divisão é não exata. Que é o caso dessa daqui, né? Assim? Vamos lá, então. 42 dividido por 5. A gente não pode, né, partir aqui, porque fica 4, e 4 não dá para dividir por 5. Então, eu tenho que usar a calculadora direto, né? Ou melhor, calculadora não, tabuada, né? Calculadora é só um utensílio que a gente usa raramente. Então, vamos lá. 42 por 5. Na tabuada do 5, né, qual é o número que eu multiplico por 5 e mais se aproxima de 42? Se você fizer a tabuada, vai ser o número 8. Com a prática, né, esses cálculos ficam bem mais rápidos. Por que o 8? Não é porque 8 vezes 5 dá 40. Se a gente multiplicasse o 9, né, daria 45 e ia passar do nosso dividendo. Então não pode passar. Então subtraindo aqui, 42 menos 40, né, isso vai dar 2. Então, né, a gente tem dividendo 42, divisor 5, o quociente, né, que é o resultado, é 8, e ainda sobram 2. O que a questão quer da gente é o resto, né, a sobra. Que nesse caso aí é 2. Tudo bem? Só fazer a divisãozinha. Vamos fazer a letra B. Na letra B a gente tem, olha que interessante, 43 dividido por 5. Vou armar aqui para vocês, mas vou comentar algo bem interessante, tá? Que pode ajudar a gente a fazer algumas divisões mais rapidamente.
Pessoal, a gente já dividiu aqui em cima 42 por 5. O que foi que a gente obteve? A gente obteve, né, que cada um vai receber 8, mas que ainda vão sobrar 2, né, que não vai dar para dividir para ninguém, porque são 5 pessoas e só tem 2 objetos sobrando. Correto? Aqui a gente tem um objeto a mais, se a gente pensar em objetos, né? Aqui eu tinha 42 e aqui eu tinha 40 e aqui eu tenho 43. Essa adição de um objeto, né, vai fazer com que essa divisão seja exata? É só você olhar para o resto anterior. Sobrou quanto? Sobrou 2. Então, se eu colocar mais um objeto, vai sobrar um objeto a mais. Porque esse um objeto não é suficiente ainda para eu dividir para 5 pessoas. Então, eu já sei que o resto dessa divisão é 3. Vamos ver? Então, vamos lá. De novo, 43 por 5 tem que ser 8, né? Porque o 9 já passa. Então, 8 vezes 5 dá 40. E como a gente havia previsto, né? 43 menos 40... sobra 3. Ok? Então, esse é o nosso resto. 3. Se eu colocar mais um objeto, vai sobrar 4. Se eu colocar mais um objeto, aí vai sobrar 5, né? Só que não sobram 5, porque esses 5 eu posso colocar um a mais para cada um, né? Então, já vai dar uma divisão exata por 9. Que no caso é lá na letra D, tá? Quando vocês forem fazer. Não vou escrever aqui, né? Mas esse é o raciocínio que eu acredito que a questão quer que vocês percebam, né, que em algum momento, adicionando objetos, né, a divisão ela vai ser exata e depois os restos vão voltar a se repetir. Tudo bem? Tá aí as letras A e B, os demais ficam em aberto para vocês. Vamos agora lá para a questão 2. Na questão 2, pessoal, ele dá para a gente uma tabela, né? E nessa tabela ele dispõe para vocês o dividendo e o divisor. Aí por isso, né, que é importante vocês lembrarem daqueles nomezinhos, tá? Envolvidos na divisão, né? O que é o dividendo e o que é o divisor. Ele dá esses dois para você, né, para a gente, e quer que a gente encontre, né, com esses dois elementos o quociente da divisão e também o resto. Tá? Então, na primeira linha dessa tabela, ele deu para a gente o dividendo 518 e o divisor é 16. Então, só lembrando, né, o que é o dividendo e o que é o divisor. Dividendo é aquela quantia que eu vou repartir, né, a quantidade de objetos, de coisas, né, que eu vou repartir. E o divisor é a quantia pela qual eu vou dividir, né, o número de vezes que eu vou repartir essa quantidade. Então, em quantas vezes eu vou quebrar essa quantidade aqui? Essas são as ideias de dividendo e divisor. Quem eu vou dividir, dividendo, por quem eu vou dividir, divisor. Quociente, né, vai ser a quantia que cada um vai receber e resto vai ser, né, a quantidade que vai sobrar daqui, que, né, se for zero porque deu para dividir exatamente, se não for zero porque sobrou alguns que não dá mais para dividir, de modo que cada um tem a mesma quantia. É assim? Aqui, pessoal, ele pede para a gente usar a calculadora, né, a estratégia da calculadora, para determinar esse quociente e esse resto. Eu vou fazer com vocês, tá, para vocês aprenderem a usar a calculadora para fazer isso, mas é claro, né, que é interessante também que a gente saiba fazer esses cálculos através de continhas. Tá? Então, a calculadora, né, é um artifício que a gente pode usar. Como eu uso a calculadora, né, para encontrar o resto, sendo que a calculadora só me dá o quociente, né? E depois eu faço as continhas com vocês. Então vamos lá. Usando a calculadora, ele quer que a gente faça primeiro 518 dividido por 16, né? Assim, então vou dividir por 16. Isso vai dar igual, colocou na forma de fração, só que na forma decimal é 32,375. Então a gente vai pegar o que aqui? A gente vai pegar só a parte inteira, né? A parte à esquerda da vírgula, que no caso é o 32. Então, o nosso quociente, eu já sei que vai ser 32. Professor, e como é que eu encontro o resto? O resto você vai apagar essa continha, tá? Que você fez. Apaga ela. E pega o quociente e multiplica pelo divisor. Tá? Então, vamos lá. 32 vezes 16.
Isso vai dar para a gente 512. Tá? Então essa é a quantidade agora que eu vou tirar, eu vou subtrair do nosso dividendo, né? Porque se eu subtrair, eu vou obter quantas sobram. Já dá aqui para ver, né, que 518 menos 512 vai dar 6. Mas vamos fazer, né? 518 menos 512, isso vai dar justamente 6. E esse aqui é o nosso resto, tá? Então, sobra 6. Usando a calculadora, né, a gente obteve essas respostas aí. Vamos agora para cá. A próxima linha, tá? Vou fazer essa segunda, a terceira fica para vocês. Caso sintam dificuldade, é só perguntar ao seu professor. 259 dividido por 8. Né? Por que eu sei disso? Porque esse é o dividendo, porque esse é o divisor. Então vamos lá, do mesmo jeito. Pego 259, né? 259 e eu vou dividir por 8. Tá? Então 259 dividido por 8 vai dar igual, na forma decimal, 32,375, o mesmo quociente da continha anterior, certo? Então eu vou pegar a parte inteira, né, que é a parte 32. Esse vai ser o nosso quociente, né, vai ser a quantidade de vezes que vai caber. E para descobrir o resto a gente faz a mesma continha, né? Pega esse quociente, 32, e multiplica, no caso agora, pelo 8, né? Que é o nosso divisor. Então 32 vezes 8 dá igual a 256. Agora eu subtraio do dividendo, né? 259 menos 256. Isso vai dar, claro, né, o resto 3. Então, né, a gente coloca aqui a resposta, resto 3. Tudo bem? Pronto, então fica a terceira linha para vocês. Essa questão, né, justamente para a gente aprender a usar a calculadora. Professor, mas não pode usar a calculadora, né? Pessoal, é só vocês entenderem o propósito. A gente tem, né, a ferramenta da calculadora, eu só não posso, né, depender dela para fazer qualquer cálculo, tá certo? Então é interessante saber usar o instrumento, mas não é interessante depender dele. Então a gente precisa também, né, aprender a fazer continhas manualmente, tá? Então por isso que a gente vai fazer agora essas duas continhas manualmente. Então vamos lá. A primeira, né, continha agora que a gente vai fazer é 518 dividido por 16. Então vamos lá. Já que é um dividendo um pouco maior, a gente pode quebrar aqui, né? Quebrando aqui, torna 51 dividido por 16, né? Você faz a tabuada do 16 aqui do lado, você vai encontrar, né, que dá apenas 3 vezes. 3 vezes, né? Porque 4 já passaria. Então 3 vezes 16 vai dar 48. Subtraindo 48 de 51, você vai encontrar 3. Tá? Então sobram 3. 3 não dá, a gente baixa o 8, né? Assim, vou baixar esse 8. Vai ficar 38. Certo? 38 por 16, o 3 já passa. Então vai ter que ser o 2, né? Porque 2 vezes 16 vai dar 32. De novo, pessoal, tá? Se não, faz a tabuada do lado, né? Para ajudar. 32. Subtraindo agora, né, a gente obtém 38 menos 32, realmente, né, sobram 6. Sobram 6 porque não tem mais o que fazer. E se você voltar lá na folhinha que a gente fez com a calculadora, você vai ver realmente, né, que o quociente era 32 e que o resto era 6. Tudo bem? Fazendo aqui do lado, né, a nossa segunda continha, 259 dividido por 8. Vamos lá. De novo, né? Tabuada do 8 agora, né? Podemos, né, partir esse número aqui no 25 e agora dividir devagar. 25 dividido por 8, né? Isso vai dar quantas vezes? 3 vezes 8 dá 24. 4 vezes 8 dá 32, então já passa, né? Tem que ser o 3. 3 vezes 8 é 24.
Subtraindo 24 de 25, sobra 1. Como 1 não dá para dividir, eu baixo o 9, né? Fica 19. 19 por 18, né? O 3 é 24, já passa. O 2 é 16, então tem que ser o 2. 2 vezes 8 dá 16. E 19 menos 16 dá justamente 3. E se você voltar lá no cálculo que a gente fez, né, com a calculadora, vocês vão ver que dá exatamente o que a gente encontrou aqui. Quociente, né, 32 e resta 3. Beleza? De novo, pessoal, tá? Calculadora é um instrumento, né, que a gente tem, pode usar sim, mas é interessante que a gente não dependa dele, né, para fazer qualquer conta que apareça. A gente tem também que saber fazer cálculo mental, cálculo, né, manual, então é só interessante a gente saber usar o artifício, mas sem depender do artifício. Tudo bem? Continuando aqui, vamos agora para a nossa questão 5, tá? Questão 5. Pessoal, a questão 5, na letra A, né, como são 4 itens, eu vou fazer 2, deixo 2 para vocês, tá? Então, na letra A, ele quer, primeiro, na questão 5, ele quer que você verifique se, né? Então, é uma condição. A gente vai verificar se 109 é divisível por 3. Então, né, eu quero saber o seguinte, 109, eu quero saber se ele é divisível por 3. Como nessa aula, né, como nessa atividade a gente não tinha visto ainda os critérios de divisibilidade, né, que a gente já sabe, né, o critério do 3, eu vou fazer o que a questão quer que a gente faça aqui, né, que é fazer a divisão e ver se o resto é 0 ou não. Mas lembre-se, né, que a partir da próxima atividade a gente já tem aqueles critérios, né, que nos ajudam a saber se o resto da divisão é 0 ou não, sem fazer a divisão, tá? Então, como não é a proposta da questão, a gente vai fazer a divisão e verificar se é ou não divisível, tá? De novo, né? Se eu quero verificar se 19 não, 109 é divisível por 3, né? Então, o que é que isso aqui quer dizer? Eu quero saber, né, se quando eu dividir 109 por 3, o resto vai dar 0 ou não. Se der 0, é divisível. Se não der 0, é porque não é divisível. Tá? A gente viu a diferença, né, de divisor para divisível lá na aula passada. E já trabalhamos também aqui, né, naquela questão lá do quociente do divisor. Tá? Então vamos lá. Fazendo a divisão, a gente tem 109 dividido por 3. Então vamos lá. Podemos partir o 109 aqui no zero, né? Vai ficar apenas 10. 10 por 3, né? Se você lembra da tabuada do 3, ou então se você constrói aqui do lado, vai ser, né, 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 dá 9. 4 já passaria para 12. É assim? Então, 10 menos 9 vai sobrar apenas 1. Baixo esse 9 aqui, né? Assim, fica 19. 19 por 3, lá da tabuada do 3, né, o que mais se aproxima por baixo, né, é o 6, porque 6 vezes 3 dá 18. 7 já passaria para 21, né, já passaria 19. Então, sobra aqui 19 menos 18, sobra 1. Então, 109 é divisível por 3, como o resto deu diferente de 0, a resposta é não, tá? Não é divisível. Vamos ver a próxima, a letra B. Na letra B, a pergunta que nos é feita, né, é a respeito de 119 ser divisível ou não nesse caso agora por 9. Tá? Então eu quero, né, em outras palavras, o que ele quer dizer, professor, para a gente, né, quando ele pergunta 119 é divisível por 3, por 9? Né, em outras palavras, eu quero saber se a divisão desse número por esse é exata ou não.
Se for exata, é divisível. Se não for exata, não é divisível. Tudo bem? Como a gente fez antes. É assim? Então, 119 dividido por 9. Né? Ah, professor, termina em 9 e dá por 9. Né? A gente viu que não é bem assim. Lá na videoaula de critérios, né? A gente sabe, né, qual é o critério do 9. Né? O critério do 9 não é só o final, é o número todo. Tá? Depois a gente pode comentar isso na correção da atividade de critérios. Tá? Como aqui a gente não tem critérios, vamos fazer a divisão. Então vamos lá. Podemos partir o número aqui no 11, né? Então 11 dividido por 9 dá apenas uma vez. Porque 2 já passaria para 18. Assim? Então 1 vezes 9 dá 9. E 11 menos 9 ainda sobram 2. 2 não dá, baixa o 9. 29 por 9, né? Pega a tabuada do 9 e a gente vai ver que cabe apenas 3 vezes. Porque 3 vezes 9 dá 27 e 4 já passaria para 36. Tá? Então já passaria muito. 3 vezes 9 dá 27. Sobra então aqui 29 menos 27, 2. Como 2 não dá por 9, né, a gente conclui que o resto não é zero. Então a divisão não é exata. Então 119 é divisível por 9? Não. Por que não? Porque o resto da divisão é diferente de zero. No caso, o resto da divisão é 2. Tudo bem? Né? Ficam aí a letra C e a letra D para vocês tentarem. Caso tenham tido alguma dificuldade, é só falar com a gente. Bem, por último, né, agora a gente já fez a questão 5. Vamos lá para a questão 9 e depois comentar o desafio. Tá bom? Então vamos lá. Na questão 9, a gente tem o seguinte. Acompanhe aí comigo, tá? Pelo livro de vocês, vamos comentar esse problema. A idade de Silvio é um número natural, tá? Claro, né? A idade de uma pessoa tem que ser um número natural. Entre 40 e 50, tá? Então a gente já sabe que a idade dele é um número que está entre 40 e 50. A gente pode até pensar, né, em 41, 42, 43 até 49, correto? Que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Tá? Então perceba, o número que eu tenho aqui, né, divisível, a idade dele é um número que está entre esses dois e que é divisível por 6 e ao mesmo tempo também é divisível por 7. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar a idade do Silvio, né, mesmo sem saber qual é, e dividir por 6, o resto vai dar 0. E se eu dividir por 7, o resto também vai dar 0. Tá? A pergunta que ele quer saber, né, qual é a idade de Silvio. Tudo bem? Então a gente pode, né, fazer alguns cálculos e verificar. Aqui, pessoal, como é que a gente pode fazer? Né? Vamos pegar algumas idades, né, entre o 40 e o 50 e verificar se essa idade é divisível ou não, né, por 6 e por 7. Vamos pegar a primeira. Né? A primeira idade possível é 41. Vamos dividir, então, 41 por 6. Fazer assim, 41 por 6. 41 é divisível por 6? Como eu não posso quebrar aqui, eu tenho que fazer pela tabuada. Né? Então, qual é o número que eu multiplico por 6 que mais se aproxima de 41? É o próprio 6, né? Porque 6 vezes 6 dá 36. E o 7 vezes 6 já passaria para 42. Mas assim, então, 6 vezes 6, 36. Ainda sobram 5. Olha que interessante. A gente pode usar isso daqui a nosso favor. Se sobrou 5, então, lembrando lá daquela questão, pessoal, lá da questão 1, não era que o númerozinho ia aumentando de 1 em 1, lembram disso? Né? O resto também aumentando de 1 em 1. Eu percebo o seguinte, ó. Se eu sei, né, que 41 dividido por 6, né, não deu exato, né, sobrou 5, então se eu coloco mais 1 aqui, 42, o resto vai aumentar em 1, 6. Só que 6 dá por 6, né, que vai dar 7. Então eu já sei, né, que o próximo número, que é o 42, é divisível
por 6. Eu preciso testar se esse número é divisível por 7? Eu não preciso, porque eu já encontrei que esse número não é por 6. Como a idade do Silvio, né, é divisível por 6 e por 7, se não é por 6, não importa, né, se dá por 7. Então, eu vou para o próximo. A próxima, né, como a gente já concluiu aqui, vai ser divisível sim, né, porque eu vou aumentar 1 apenas, que é o 42, e aí vai sobrar resto 0, né, porque vai ficar aqui um 6, 6 por 6, dá para dividir, então vai ficar aqui um 7. Tá? Então, 42 é divisível por 6. A gente pode pensar também, né, que o 42 dá para dividir por 6 porque está na tabuada do 6. Se é divisível por 6, resta eu ver se também é divisível por 7. Tá? Então, vamos lá. Como dá por 6, né, eu já sei, eu vou tentar agora ver se dá por 7. 42 dividido por 7. Tabuada do 7, né, você vai ver que o número que dá, não próximo, né, mas exatamente 42, como a gente já havia visto, né, no exemplo anterior, é 6. Porque 6 vezes 6 dá 42. E sobra nada. Tá? Então, 42 é um número divisível por 6, também é divisível por 7 e está entre 40 e 50. Então, 42 é a idade do Silvio. Professor, como é que o senhor sabe que não tem outra idade entre o 40 e o 50 que também dê por 7? A gente pode pensar assim. A gente encontrou, né, que 42 dá por 6 e dá por 7. Qual é a próxima idade depois do 42 que dá por 6? Seguindo o mesmo exemplo anterior, né, então eu preciso somar 6 aqui, né, para ir de 6 em 6. Que se eu somar 1, sobra 1. Se eu somar 2, sobra 2. Então, eu preciso somar 6. Então, a próxima idade, depois dessa daqui, né, que seria por 6, seria o 48. Por 6, né? A próxima idade dessa daqui, né, 42 dá por 7, a próxima idade, né, entre 40 e 50 que dá por 7, é só somar 7 aqui, né? Porque se eu somar 1, sobra 1, se eu somar 2, sobra 2. Então, para que volte de novo, né, a ser uma divisão exata, eu preciso aumentar isso aqui em 7 para poder dar por 7. É assim? Então, somando isso aqui com 7, a gente tem 49. Tá? Não é a mesma idade. E se eu aumentar qualquer coisa aqui, né, por 6, e aqui também já vai passar de 50. Tá bom? Então, a idade, né, entre 40 e 50, que dá por 6 e por 7, é somente essa idade aqui. Esse número aqui. 42 anos. Tá bom? Isso resolve a nossa questão 9. Né? Vamos agora lá para o problema do desafio, né? Que é muito parecido com essa questão 9. O desafio, né? Que era a questão 11. Então, pessoal, vamos lá. No desafio a gente tem o seguinte. Convide um colega, né? Como no caso a gente, né, não pode convidar um colega, vamos tentar resolver sozinho. E resolva o desafio para descobrir quantos exercícios de matemática João resolveu hoje. Então o João está falando algumas coisas, né, a respeito da quantidade de questões que ele resolveu. E baseado no que ele diz, a gente tem que encontrar a quantidade exata de questões que ele resolveu de matemática. Certo? Então vamos lá. No primeiro balão ele fala que se contar de 2 em 2, sobra 1. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer o seguinte, eu peguei o João, né, resolveu uma quantidade de exercícios, então se eu contar essa quantidade de exercícios de 2 em 2, no final vai sobrar um exercício. Ou seja, né, se eu dividir em 2, a divisão por 2 não vai dar exata e vai sobrar 1. Tudo bem? É isso que esse balão quer dizer. No segundo balão a gente tem, contando de 3 em 3, sobra 1 também. Então o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que se eu dividir a quantidade de exercícios que ele resolveu por 3, né, de 3 em 3, no final também vai dar resto 1. Então sobra 1. Se eu contar de 5 em 5, também sobra 1. Então, de novo, né, se eu dividir a quantidade por 5, né, em grupos de 5, no final vai sobrar um exercício.
E se eu contar de 7 em 7, não sobra nenhum. Essa aqui é interessante. Ó. Ele está contando de 7 em 7, então ele vai de 7 em 7. 7, 14, 21, né, assim. Então, quando ele conta essa quantidade de exercícios de 7 em 7, não sobra nenhum exercício. O que isso quer dizer? Quer dizer, né, que a divisão do número de exercícios dele que ele resolveu por 7 é exata. Ou seja, a quantidade de exercícios que ele resolveu é divisível por 7. Isso é muito bom para a gente saber, tá bom? Então vamos lá. Sabendo que o total de exercícios ultrapassa 50, então são 50 exercícios que ele resolveu. Mais de 50, perdão. Mas não chega a 100, quantos exercícios João resolveu? Tá bom? Então essa é a pergunta que ele quer saber. Então vamos lá. O intervalo, né, de questões que ele resolveu é o número que está entre 50 e 100. Ou seja, pessoal, né, a quantidade de questões que ele resolveu é um número que pode ser, né, 49, ou melhor, perdão, entre 50 e 100, né, que pode ser 51, 52, não vou colocar todos, né, afinal são muitos, 98 e 99. Tá? Então, é um desses números aqui a quantidade de exercícios que ele resolveu. Como é que eu sei disso? Porque essas são as únicas quantidades entre 50 e 100. Né? Então, pode ser qualquer um desses números aqui. Claro, né, que nessa reticência, 54 e por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer, então? Vamos começar pela última informação que ele deu. A última informação que ele deu é que a quantidade de exercícios, né, que se ele contar de 7 em 7, sobra nada. Então, eu sei, né, que tem que ser uma quantidade que seja divisível por 7. Então, vamos pegar essa primeira quantidade e ver se ela é divisível por 7. Então, vamos lá. Vou pegar o 51 e vou dividir por 7. Vai dar quanto isso daí? Vamos fazer a divisão. Tabuada dos 7, né? 51 por 7. O que mais se aproxima é o próprio 7, o que dá 49, né? Assim, o 8 já passaria para 56. Sobra apenas 2. Né? 51 menos 49 sobra 2. Então, a divisão não é exata. Pessoal, eu preciso fazer a divisão por 7 de todos os números para saber quem é o primeiro que dá por 7? Eu não preciso, é só você olhar para o resto da divisão. O resto da divisão deu 2. Né? Então, quando eu pegar o próximo, vai dar 7 e vai sobrar 3, porque eu estou aumentando de 1 em 1, né? Então, 52 vai dar 7 e vai sobrar 3. 53 vai dar 7 e vai sobrar 4. Então, né, quando é que vai dar por 7? Vai dar por 7, né, quando eu somar aqui e aqui der 7. Ou seja, quando eu somar 5 exercícios. Porque aí 5 mais 2 dá 7 e 7 dá por 7. Aí eu vou trocar o 7 aqui por 8, né? Assim, porque vai dar mais uma vez. Então, eu tenho que somar 5 exercícios, né, para ser o número que dê por 7. 51 mais 5. De novo, né? Por que mais 5? Né? Porque 5 é o número que eu preciso adicionar aqui a 2 para dar exatamente, né, o divisor 7. É 56. Tá? Então, eu sei, né, que a primeira quantidade, né, que dá por 7 é 56. Como eu sei, né, que é a primeira que dá por 7, né, entre 50 e 100, tá? Como eu sei que a primeira que dá por 7 é 56, eu posso agora achar todas as outras que dá por 7. É só continuar somando 7. Eu não quero que dê por 7. Como esse aqui dá, então é só aumentar de 7 em 7. Então vamos lá. 56 mais 7 dá 63. Vocês vão observar que vai dar a tabuada do 7, tá? Não é coincidência, né? Porque todos eles dão por 7. 63 mais 7, estou somando de 7 em 7, tá? Somando 7. Somando 7. 70, né? Soma 7 de novo. 77. A gente está economizando muito trabalho, né? Então, somando 7 de novo. 84. Somando 7 de novo. Vai dar 91, né? E somando 7 de novo. Vai dar 98. Vou parar por aqui. Por quê?
porque, né, não pode passar de 99. Se eu somar 7 de novo, já vai para 105, né? Vai passar de 99. Então eu sei que a quantidade de exercícios que o João resolveu é uma dessas aqui. Ó, já reduzimos nessa quantidade aqui enorme para apenas essas 7 aqui. Vai ser uma dessas. De novo, por quê? Porque a gente encontrou, né, entre esses números aqui, todos eles, quais são aqueles, né, que são divisíveis por 7. Porque ele falou, né, que conta de 7 em 7 não sobra nada. Então, vai ser uma dessas. Agora a gente tem que ver, né, qual desses números eu divido por 2, por 3, por 5, né, e todos eles deixam o resto 1. Tá bom? Então vamos tentar aqui. O primeiro, né, o primeiro é o 56. Vamos dividir 56 por 2. Tá? Então 56 por 2 dá para fazer aqui, né? 5 por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4, sobra 1. É assim? 1 não dá, baixo 6. 16 por 2 é 8, né? Tabuada do 8, do 2. Dá exatamente 16. E, portanto, né, sobra nada. Então, esse número aqui é divisível por 2. Né? Então, eu tenho que pegar os números que não são divisíveis por 2. Quem são esses? Né? Então, agora é só eu observar desses aqui, né, quais são aqueles que vão deixar resto 1 por 2. Como eu sei que o 56, né, deixou o resto 0, é divisível, eu sei, né, que se eu somar de novo, vai ter que deixar resto 1. Quem vai ser aqui, por exemplo? Vai ser todos os ímpares, né, porque o 2 aqui é o divisor par. Tá? Então, por 2, para deixar resto 1, não pode ser o 56. Não pode ser o 70, correto? Porque vai deixar resto 0. Não pode ser o 84. E não pode ser o 98. Porque todos eles, né, vão deixar resto 0 quando eu dividir por 2. E a questão fala que tem que deixar resto 1. Não é assim? Então tá aqui. Qual vai ser então os possíveis? Vai ser o 63, o 77 ou o 91. Já caímos de novo, né, nossa quantia para apenas 3. Qual desses 3 aqui, né, vai deixar resto 1 com 3 e resto 1 com 5 também, né? Porque ele fala que tem que deixar resto 1 com 3 e com 5. Vamos pegar aqui então 63. 63 eu vou dividir por 3. Bem tranquilo. 6 por 3, né, vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Vai sobrar nada, vou baixar o 3. 3 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3 e vai sobrar 0. É assim? Então eu sei que essa quantia aqui é divisível por 3. Deixou o resto 3? Deixou não. Deixou o resto 1? Né? Deixou não. Então eu sei que essa daqui já não é também. Deixa resto 1 com 2, mas não deixa resto 1 com 3. Então não pode ser essa. Vamos tentar o 7. 77, né? O 77 por 3. 77 por 3, vamos lá. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Sobra 1, né? 1 não dá abaixo do 7. 17 por 3 dá quanto? Dá 5, né? Porque 6 daria 18. Então 5 vezes 3 dá 15. Sobra 2. Pode sobrar 2? Não pode sobrar 2, né? Porque a questão fala que sobra 1. Então não é o 77. Sobrou apenas quem, pessoal? Se você observar, né, sobrou apenas o 91. Vamos só tirar a prova que realmente é o 91. Vamos pegar o 91. Eu já sei, né, que 91 deixa resto 1, eu divido por 2, porque é ímpar. Agora eu vou tentar resolver dividir o 91 por 3 e vou ver se dá resto 1. Vamos lá então. 9 dividido por 3 dá 3, né? Então 3 vezes 0. 3 vezes 3 dá 3. Sobra nada, não é assim? Então, baixo esse 1
e acrescento o 0 aqui, né, para poder fechar a divisão. Deixou o resto 1. Ok, né? Então deixou o resto 1. Por 3 e por 2 também, né? Vamos ver agora por 5. 91 por 5. Vamos fazer a divisão. 9 por 5. 9 por 5 vai dar apenas uma vez, porque 2 passaria para 10. Então, 1 vezes 5, né? Dá 5. 5 aqui, subtraindo de 9, vai sobrar 4. 4 não dá, baixou 1, né? 41. 41 por 5, mais próximo vai ser 8. A gente já fez aqui várias vezes, né? Porque 8 vezes 5 dá 40. E realmente, ó, sobra 1. Tranquilo? Então, deixa resto 1 com 5, deixa resto 1 com 3, deixa resto 1 com 2 também, né? O 2 também vai deixar resto 1. E, como a gente fez aqui, né, ele é divisível por 7. Então, a questão de exercícios, né, que o João resolveu de matemática foi de 91 exercícios. Resolveu bastante questão, né, o João? 91 questões de matemática. Tudo bem? Então, pessoal, está aqui nossa resolução. Tá? Realmente você percebe, né, que é um desafio, porque não é uma questão, né, de resolução fácil e rápida, mas você percebe também, pessoal, que é mais interessante do que fazer as rapidinhas, né? Porque você tem que pensar um pouco mais, né? Tem que estudar um pouco mais o que a gente estudou, o conteúdo, né, que a gente viu aqui, que é sobre divisibilidade. A gente vê, né, que quando a gente conhece, né, o que tem que sobrar, né, no resto, a gente consegue evitar muitos cálculos desnecessários, né? Então, só recapitulando, eu testei aqui o 51, vi que o resto dá 2. Né? Eu quero, né, pelo que o enunciado falou, eu sei que tem que dar por 7. Se eu sei que tem que dar por 7, então a quantidade tem que aumentar em 5, né? Porque se eu aumentar em 5 aqui, ó, 5 mais 2 vai dar 7, e 7 dá por 7. Então, você soma 1, 51 mais 5 dá 56. Então, 56 é o primeiro número dentre esses aqui, né, que dá por 7. Como é que eu descubro os outros? É só continuar somando 7. Mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. A gente para aqui, né, porque não pode passar de 99. Se eu somar 7 de novo, já passa para mais de 100, né? 105. Então, a gente diminuiu, né, os nossos casos possíveis para apenas esses 7 aqui. Aí, desses 7, né, eu vou testar a divisão por 2. Eu sei, né, que o 2, né, qualquer número par é divisível por 2. Então, o 56, o 70, o 84 e o 98, né, eles saem da nossa jogada por causa do 2. Tem que deixar resto 1 por 2. Ele fala aqui no primeiro balão. Então, os únicos desses aí, né, que vão deixar resto 1 com 2 é o 63, o 77 e o 91. A gente vai para o 3, né? Tem que deixar resto 1 com 3 também. O 63 deixou o resto 0, né? Então, não é o 63. A gente vai para o 77. O 77 por 3 deixou o resto 2. Tem que deixar resto 1. Então, também não é o 77. Sobrou apenas o 99. Aí a gente testa, né? 99 por 3 deu resto 1. E confirmamos, né, que por 5 também dá resto 1. E como é ímpar, né, também dá por o 2, né, vai deixar resto 1. Ok? Então, né, esse é o nosso desafio. Bem interessante, né? E dá para a gente explorar muita coisa a respeito, né, de divisibilidade, tá? Que é uma matéria bem interessante da matemática. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.